stars. Say the word, fly the sky. How kid, I'm amazing. Okay, stash out on face it. Yeah, 1-0, then you zap. Look and see, get trapped. In my eyes, I got the power. Feelings from the static shower. Superhero, static shock. Superhero, static shock. Super Choque! O desenho que veio pra lacrar com um super-herói muito massa. Se você curtiu esse desenho tanto quanto eu, então fica aqui comigo que eu vou te mostrar tudo o que aconteceu. Super Choque, um desenho que tratava de questões super delicadas de uma forma bem bacana, com um super-herói muito carismático. Nosso super-herói se chama Virgil e ele não tem nada mais nada menos do que apenas 14 anos. Era literalmente uma criança cuidando do crime. Na cidade de Dakota, a propósito. No primeiro episódio do desenho, a gente é apresentado ao Super Choque, pegando ali uns bandidos e explicando que horas atrás a gente não acreditaria que ele seria um super-herói, nem ele mesmo acreditava que ele podia ser. Tudo começa por conta de uma garota, Frida, a propósito. O Virgil era afim dela, mas ele tava naquela área da friend zone e um cara super forte encrencou com ele e ele teve a ajuda de um amigo. Só que esse amigo queria que o Virgil entrasse pra gangue dele. Porque, poxa, te ajudei, agora você me ajuda. E o Virgil meio que não tem muita saída. E ele acaba, no final das contas, em uma briga de gangues. Foi até entregado uma arma pra ele. Mas ele joga ela no mar. O que não foi muito legal, porque, poxa, poluição do oceano, né, cara? O ponto é que ele se livrou da arma e ele não tinha nada pra se defender. Então ele foi se esconder enquanto o resto do pessoal tava todo mundo brigando. Em um terreno que tinha umas caixas e uns barris que a gente não sabe de que empresa era. Isso não fica muito claro. Mas aí a polícia chega pra acabar com aquela briga e tudo mais, e nisso a polícia acaba atingindo esses barris que soltam uma fumaça roxa e infecta todo mundo ali. Esse dia fica conhecido como Dia do Big Bang, porque nesse dia, graças a essa situação e a esse gás tóxico, que a gente não sabe de onde veio, as pessoas, elas se transformaram em meta-humanos. E pra algumas pessoas isso foi incrível, principalmente pro Virgil, que de cara já quer virar um super-herói, entendeu? Mas de resto, teve algumas pessoas que foram realmente prejudicadas, que aquilo parecia estar sendo uma maldição. E teve outras pessoas que usaram como armas pra causar balbúrdia, pra fazer crimes. E aí se cria toda a situação do desenho. Temos um herói, temos os vilões. Um dos vilões mais conhecidos é o Ebon, que ele é basicamente uma sombra. Ele tenta juntar meta-humanos para sua gangue super esquisita que ele chama de meta-raça. E ele até tenta convidar o Super Choque, mas é claro que ele não tá afim. E assim se conduz a nossa primeira temporada, com o Super Choque salvando a cidade de Dakota desses meta-humanos que normalmente são da gangue do Ebon. No decorrer da série nós temos outro vilão, chamado Homem Elástico. É uma ideia tão original. Enfim, a história do Homem Elástico é que ele era um compositor, roubaram a música dele e não deram os direitos autorais que ele tinha sobre a música. Tipo, ele não ia ganhar nada e ele tava com muita raiva dos responsáveis e querendo se vingar. E o Super Choque tenta parar ele, colocar a cabeça dele no lugar pra ele levar aquela situação pra polícia. E não pra ele simplesmente matar o sujeito com as próprias mãos e é isso aí. Nessa brincadeira, quase que ele morre. Mas não pelo Super Choque, pelos ladrões mesmo. No final, tudo acaba bem, os ladrões são presos e o Homem Elástico também. Mas a história do Homem Elástico não termina por aí. Ele não sai da cadeia querendo mais vingança. Ele sai ajudando os policiais e se tornando tipo um parceiro do Super Choque. Só que, né, o Super Choque fica desconfiado, gente. Ele era um super vilão, agora ele é do bem, será mesmo? E essa dúvida fica ainda maior quando o Homem Elástico defende o Ebon. E nisso a gente descobre que o Homem Elástico e o Ebon são irmãos. E cara, faz todo sentido, até o penteado de cabelo deles é igual. E, enfim, aí o Super Choque fica mais de boa com ele. O Homem Elástico continua ajudando o Super Choque. É meio naquela, né? Você cuida dessa parte, eu cuido dessa parte. Entendeu? Você não atrapalha meu trabalho, eu não atrapalho o seu. E um ponto importante, todo mundo sabia a identidade do Homem Elástico. E outro ponto também é que o Homem Elástico, ele é namorado da irmã do Virgil, a Cheryl. Só uma curiosidade mesmo. Falando do melhor amigo do Virgil, ele nunca convidou o Virgil pra ir na casa dele. Ele sempre tentava evitar, ele sempre ia na casa do Virgil. E a gente estranha, né? Poxa, por que isso? Então o Virgil insiste pra ir na casa do Rich. E aí a gente descobre que o pai do Rich era o motivo pelo qual o Rich não queria que o Virgil fosse pra casa dele. Porque ele é um conservador racista. Esse é realmente um episódio muito impactante. Porque, tipo, o Virgil chega todo animado, cumprimentando o pai do Rich, sendo super legal com todo mundo, mas, tipo, todo mundo fica meio quieto, como se uma bomba fosse explodir.
porque o pai do Rich tava parecendo uma bomba que ia explodir. Mas o Virgil tenta levar numa boa a situação, ficar tranquilo, porque, né? Tudo bem que o pai do Rich fosse mais fechado e tudo mais, porém ele acaba ouvindo o pai do Rich dizer umas coisas bem pesadas. Que ele tava conversando com a esposa no quarto, a porta tava meio que aberta, o Virgil ia sair pra escovar os dentes, e depois do que ele ouviu, que não foi nem um pouco legal, não deu pra ele ficar mais ali. Como não tava tarde, ele voltou pra casa. E o Rich, gente, o mundo dele caiu. Ele disse umas poucas e boas pro pai dele e fugiu de casa. Clássico. E todo mundo fica procurando ele e tudo mais. E nessa brincadeira, o Ebon acaba sequestrando o Rich, porque ele acha que o Rich tem alguma relação com o Super Choque. E o Ebon já criou o ranço do Super Choque. Então ele queria atrair o Super Choque através do Rich. E ele de fato consegue, mas recebe uma surra daquelas. E enquanto o Super Choque estava procurando o Rich, o pai do Rich, junto com o pai do Virgil, estavam também procurando ele. E depois de ver o seu filho sendo salvo por um super-herói negro e tudo mais, o pai do Rich muda seus conceitos, muda sua visão. E é lindo, porque termina o capítulo com eles indo ao jogo. Ele, o Rich e o Virgil. Infelizmente a gente sabe que não é da noite pro dia que uma pessoa pode mudar a sua visão sobre o mundo. Mas esse capítulo foi muito bonito. Por mostrar essa possibilidade, por trazer isso à tona, porque é realmente um assunto delicado, impactante. Tipo assim, não é um desenho besta. É um desenho assim com mensagens lindas e que eu gostaria muito que voltasse a passar na TV. Continuando, nós temos alguns crossovers do Super Choque com o Batman, com o Superman e com a Liga da Justiça. E o primeiro crossover foi com o Batman. Acontece que o Coringa tava, tipo, dando uma de chefe da meta-raça, do grupo lá, formado pelo Ebon. Onde tava o Ebon, eu não sei. Acho que provavelmente preso. Mas o Coringa é um problema do Batman. Então o Batman veio lá de Gotham City até Dakota City. E teve a ajuda do Super Choque. E de início ele foi meio relutante, que ele queria cuidar do Coringa sozinho, ele não conhecia o Super Choque. O Super Choque era tipo o Robin, era uma criança, e ele era o adulto da situação. Então, meu filho, eu resolvo a parada, entendeu? Mas no final das contas, quem salvou a pátria foi o Super Choque. Lindíssimo, arrasando. E o ponto mais legal desse episódio é quando o Coringa tenta dar um choque no Batman, mas na verdade ele dá no Super Choque, que não sente nada, mas que dá de volta pro Coringa um choque e ele desmaia. Também acontece nesse episódio que o Super Choque, ele entra no Batmóvel, e não o carro, o avião. E a gente descobre que o avião é comandado por voz, e não precisa ser a voz do Batman. Eu preciso que essa coisa pare! Acho que ele me ouve. Que maneiro! Tá bom, tenta isso. Computador, sistema de rastreamento, ativar. E é muito legal, tipo, eu não lembro de ver, em outra ocasião, alguém roubando a nave do Batman. A nave. O mini jatinho, porque os outros super-heróis da Liga não precisam, porque, tipo assim, o Lanterna voa, a Mulher Maravilha voa, o Flash, pra que ele vai precisar de nave se ele pode chegar no lugar em 2 segundos? O Superman voa, tipo, todo mundo voa, menos o Batman. E o Super Choque também voa, mas ele precisava achar o Batman e o Robin, e dentro do jatinho tinha um rastreador deles pro Super Choque achar. E foi muito legal, ele só falou, tipo assim, vai nave, me leva lá. Piloto automático, ativar. Encontrar Batman e roda. Tipo assim, eu preciso desse tipo de transporte, gente. Seguindo a série, temos outro episódio impactante. Tipo assim, ninguém sabe a identidade do Super Choque. E ele precisa trocar de roupa em algum lugar e guardar na mochila. E ele anda com essa mochila pra cima e pra baixo. Um belo dia, 2 policiais pararam ele e queriam revistá-lo. Só que o Virgil, ele não podia mostrar a mochila dele pros policiais, senão eles iam descobrir a identidade dele. Então ele sai correndo e ele consegue escapar. Aí ele chega em casa e o pai conta pra ele que a namorada dele ia jantar com eles. Ele é viúvo, né, poxa? A vida dele tem que continuar. Mas o Virgil e a Cheryl não curtiram essa ideia. E aí, pra piorar a situação, que já tava desconfortável pra todo mundo ali, a moça que apareceu foi justamente a policial que tinha parado o Virgil para pedir que ele abrisse a mochila e ele saiu correndo. Aí ela não deu nem oi direito, ela já saiu falando pro pai do Virgil que ele tinha fugido dela. E ele ficou envergonhado e com raiva do filho. E o Virgil não podia se defender. Ele não podia chegar no pai e falar: É porque o meu uniforme do Super Choque tava na minha mochila e se ela abrisse, ela ia descobrir minha identidade secreta, pai. não dava pra ele falar isso. Então ele ficou de castigo. Mas durante esse episódio, o Super Choque, ele ajuda essa policial com o caso de umas pessoas que estavam tentando recriar o Big Bang pra também terem poderes. E eles conseguem. Mas o Virgil continua de castigo no final das contas. Porque, né? Virgil e Super Choque são 2 pessoas completamente diferentes. Não são nem a mesma pessoa. Indo já pra 3ª temporada, temos o Super Choque com um traje novo. Não fez tanta diferença, mas ficou show.
O Batman teve que vir uma vez pra Dakota City pra resolver um assunto dele. Agora o Super Choque teve que ir pra Gotham City resolver um assunto dele. O que acontece? Uma amiga dele e do Rich tava muito estranha e sumida. E depois ela simplesmente desaparece. Acontece que essa amiga deles é uma meta-humana. E diferente do Virgil, que consegue esconder os seus poderes, ela não consegue porque ela tem garras enormes e a pele dela fica cinza. E nenhum ser humano normal tem a pele cinza. Então ela sempre usa um casaco grande, maquiagem na cara e tudo mais. E ela vai pra Gotham City pra fugir de tudo aquilo e acaba sendo parceira da Eva Venenosa e da Arlequina, que prometem a ela uma cura. E aí você já sabe que essa cura não existe. Porque a gente tá falando da Eva Venenosa e da Arlequina, que só queriam a ajuda dela nos crimes ali. Mas ela, de inocente, desesperada pela cura, ajudava. Aí o Super Choque se junta com o Batman pra cuidar dessa meta-humana. E no final das contas, a gente descobre que o Bruce Wayne, sim, ele, tava financiando uma possível cura. E essa meta-humana, a Garras, ela é a primeira a experimentar dessa cura. E não funciona totalmente, mas ela consegue voltar à sua cor de pele normal. E por fora, ela parece um ser humano normal. Temos aí um avanço para a cura dos meta-humanos. Voltando para o amigo do Virgil, o Rich, do nada ele começa a se sentir super inteligente. E ele já fazia alguns aparelhos pro Super Choque. E agora a mente dele parecia que estava explodindo de ideias, ele estava fazendo uma atrás da outra. E aí, no final das contas, a gente descobre que esse é o superpoder dele. Mas por que ele demorou tanto para descobrir? Bom, o Virgil acha que é porque ele não foi afetado de forma direta. Ele apenas foi infectado de forma indireta porque ele se encontrou com o Virgil logo depois que o Virgil saiu daquela briga de gangues. Por que eu estou mudando só agora? Eu não sei. Talvez transformação atrasada, outros já tiveram reações atrasadas. Mas eu nem estava na grande explosão. É, mas esteve comigo logo depois de eu ser atingido e minhas roupas estavam impregnadas. Talvez tenha se infectado assim e estava tudo dormindo em você o tempo todo. Só que isso não aconteceu. Olha o furo no desenho. No primeiro episódio a gente vê que o Virgil, ele acaba caindo desmaiado, mas no dia seguinte ele acorda em casa. Ele toma um banho e vai pra escola. No desenho, tudo bom, teorias. Surgiu mais meta-humano do que foi criado no primeiro episódio, por que não do nada o amigo do Super Choque ter superpoderes, né, gente? Por que não? Mas diferente do Super Choque, o Rich fica triste com os superpoderes dele. Ele acha chato, acha tipo, nossa, é isso? Eu sou o cérebro da operação? Por que eu não vou ou tenho olhos laser? Mas aí o Ebon, ele tá de volta com uma suspeita ainda maior em cima do Rich e manda os capangas dele irem vigiar o Rich. E nisso eles descobrem que o Rich, a única pessoa que ele anda é com um garoto chamado Virgil, que tem um penteado de cabelo muito parecido com o do Super Choque. Então o Evan, ele captura o Virgil. E o Virgil não pode se transformar em Super Choque pra se salvar, porque senão ele seria descoberto pelo Ebon. Aí o Rich tem que salvar o Super Choque. E aí ele fica super feliz com os seus poderes. E no final desse episódio, o Super Choque nomeia o seu parceiro de Gear. O que aconteceu com o Homem Elástico, eu não sei. Rolou outro crossover, só que não foi apenas com Batman, e sim com a Liga da Justiça inteira. O que acontece? A Torre da Liga estava tendo um problema no núcleo, e eles precisavam de muita energia. E pra ontem. Então o Batman recorre ao Super Choque, que é energia em pessoa. Resolveu em 2 tempos. Maravilha, lindo. Aí, a Liga é avisada que tem 2 asteroides vindo, e todos os adultos heróis saem da torre e deixam as 2 crianças sozinhas dentro da torre. E aí você percebe que tem alguma coisa errada, que não tá bom. E realmente tinha alguma coisa errada. O Brainiac, um tipo de vilão vírus da tecnologia, que tem outros episódios dele confrontando a Liga da Justiça, ele ataca a Torre da Liga. E junto com ela, o Super Choque e o Gear. Enfim, as 2 crianças, nem mais tão crianças, enrolaram esse vilão. A Liga da Justiça chegou e até então, tudo é resolvido. Vírus retirado, lindo. Só que não. Já em casa, relaxados, o Super Choque deixa o Rich sozinho e do nada, a mochila do Rich ataca ele. Mas não era a mochila, era o Brainiac, que infecta o Rich. E com a ajuda da inteligência do Rich, mais a do Brainiac, e todos os aparelhos que ele tinha ali em mãos, eles infectam a Liga da Justiça, que fica a comando do Brainiac. E tipo assim, o Super Choque, ele tem que lutar sozinho contra a Liga da Justiça e o Brainiac. Você tá entendendo? Como é que não fizeram ainda o filme do Super Choque, gente? Eu comprava meu ingresso na pré-venda.
O Super Choque, ele vai de um por um, porque era só ele dar choque nas pessoas que o aparelho, que foi implantado pelo Brainier, saía e resolvia a situação. No final das contas, o Super Choque pega a mensagem que o Rich estava mandando escondido pra ele de como destruir o Brainier, que era destruindo a mochila. O Super Choque destrói a mochila e tudo é resolvido. Um episódio muito emocionante. Amo quando fazem crossovers com os desenhos da DC. Muito bom. E é claro, gente, teve crossover com o Batman, com a Liga da Justiça, tá faltando com quem? Com o Superman. Que vai para Dakota City por conta do Homem Brinquedo. Porque o Superman era um jornalista, né? Então ele vai disfarçado pra investigar esse caso. Aí o que rola? Aparentemente, o Homem Brinquedo tinha uma robô como professora na escola do Virgil. E graças a uma máquina, ele consegue transformar essa professora numa réplica idêntica à amiga do Virgil, a Daisy. Mas não é uma réplica robô. É em nível celular. Tipo, nem o Superman, com a sua visão, consegue diferenciar quem é quem. Mas o Super Choque consegue com seus poderes. E aí, trabalhando juntos, eles salvam um dia. E aí a gente passa para o episódio. Porque, cara, sempre tem algum momento, em qualquer universo, que a pessoa criadora daquele universo vira e fala: E se a gente voltasse no tempo? Nesse episódio fazia 5 anos que a mãe do Virgil faleceu. E ele tava triste, porque ele era o filho mais novo, ele não se lembrava direito dela. E ele tava triste porque ele tava esquecendo de como ela era. E do nada surge uma meta-humana com poderes de voltar no tempo. Só que, claro, ela não sabia controlar. Com a ajuda dos aparelhos do Rich, ela consegue controlar. E eles voltam no tempo, exatos 5 anos. Na noite em que a mãe do Virgil morreu. E ela morreu baleada, em um apagão, no meio de briga de gangues. O que acontece? O Virgil quer salvar ela. Aquele clássico. E a gente já sabe que não ia dar certo. Não importasse quantas vezes ele tentasse salvar ela, ela ia acabar morrendo de alguma forma, porque infelizmente é assim. O Virgil, ele salva a mãe de um prédio que ia cair em cima dela. E ela fica tipo assim, quem é você? Do nada. Porque nessa época não existiam meta-humanos. Aí ele explica pra ela que ele é um super-herói, mas que ele é do futuro. E ele tira a máscara e mostra pra ela que ele é o filho dela. E ela fica toda emocionada. Meu filho, super-herói. E aí ele pede pra ela tomar cuidado, pra ela ficar onde ela tá, pra ela não fazer nada. Mas ela era uma paramédica. O dever dela era salvar vidas. Então, quando eles voltam pro presente... Nossa, gente, é muito triste. O Virgil procura pela casa inteira a mãe dele. Mas ela não tá lá. Dá vontade de chorar. Aí o pai dele, vendo ele, comenta que no dia que aconteceu, a mãe do Virgil não parava de falar que o Virgil era o super-herói dela. E aí com isso a gente vê que realmente ele voltou no tempo. Ele salvou ela. Ele não mudou a história. Até porque ela foi morta por uma bala. Não por um prédio que tava desabando em cima dela. Então, tipo assim, o Virgil, ele sempre salvou a mãe dele. Mas não da bala. Ai, gente, essa história de volta no tempo é uma bosta. Chegando aos últimos momentos da temporada, temos mais um crossover com o Batman e o Super Choque. E assim, se dava pra voltar no passado, também dá pra ir pro futuro. Acontece que o Batman tinha capturado um vilão lá e ele tinha uma máquina que, ao examinar, o Batman acaba sem querer ligando ela e mandando sem querer o Super Choque pro futuro. E no futuro, o Super Choque encontra o Batman 2.0. Não lembro o nome dessa versão do Batman, mas era um desenho que também passava nessa época. E o Bruce Wayne, sabendo que o Super Choque ia pro futuro, porque ele viu isso acontecer no passado, ele pede ajuda do Super Choque mais novo pra salvar o Super Choque mais velho. E, cara, o Super Choque mais velho é todo poderoso, meu Deus! Não sei nem como é que alguém conseguiu prender ele, mas conseguiram. E com a ajuda do Super Choque mais novo, conseguiram salvar o Super Choque mais velho, e aí o Super Choque mais novo volta para o seu tempo. Temos também um crossover do Super Choque com Lanterna. E acontece que o Lanterna Verde, ele tava cometendo crimes, e o Super Choque tava estranhando tudo aquilo, porque não é do feitio dele. Mas acontece que não era o Lanterna Verde, era um vilão lá, que eu também não vou lembrar o nome, mas que ele capturou o Lanterna Verde, pegou o anel dele e estava se passando por ele. E graças ao Super Choque, que descobre isso, ele é salvo. Lembra que eu falei que o Bruce Wayne estava trabalhando numa cura para os meta-humanos? Então, acontece que aparentemente realmente foi criada essa cura. E o Super Choque convenceu uma meta-humana de água a passar por esse processo. E ela aceitou. Porém, sabe aquele valentão da primeiríssima temporada? Aquele cara que pegava fogo? Ele não gosta nem um pouco dessa ideia. E ele sabota o procedimento. E
a meta-humana de água, que eu também não lembro o nome, que é muito nome, de muito meta-humana, ela acaba perdendo o controle e quase alagando Dakota City. Porém, o Super Choque, ele joga um antídoto literalmente na água e ela é a primeira meta-humana completamente curada. Bom, o Super Choque teve sua identidade quase revelada algumas vezes, eu citei uma delas, e agora foi pra valer. Uma cientista que queria controlar toda a tecnologia de todo lugar acaba descobrindo a identidade do Super Choque depois de muito fuçar. Tipo assim, um stalker de primeira. É aquilo, ou o Super Choque tá com ela ou contra ela. E nessa brincadeira, ela acaba por capturar o pai do Virgil. E ele não é bobo nem nada. Ele sabia que ele só estava sendo capturado porque o filho dele era o Super Choque. Não tinha outro motivo. Com a ajuda do Rich, o Super Choque consegue vencer essa maluca da tecnologia, que estava super poderosa já. O pai do Virgil, depois de refletir, fala: É perigoso. Mas eu não quero que você pare de fazer o que você tá fazendo. Você ajuda muitas pessoas. Bom, a moça, ela acaba meio que em coma. Então eu acho que ela não vai contar a identidade do Super Choque pra ninguém. Mas, agora o pai do Virgil sabe quem ele é. No último episódio, um cientista simplesmente resolve: Vou jogar no ar a cura para todos os meta-humanos. e todos os meta-humanos perdem os poderes. E por mais que isso seja legal, as pessoas precisam ser consultadas. Tipo assim, Você quer isso? Não, então tá bom. mas não foi isso que aconteceu. Aí o Ebon, que não queria de jeito nenhum perder os seus poderes, ele sabe de onde aquele gás veio e vai atrás. Só que acontece que só tinha um barril sobrando. E ele e o cara lá de fogo, que eu não lembro o nome, brigam por esse barril, acabam se fundindo e se tornando um monstro de sombra e fogo. Nessa brincadeira, o Super Choque e o Gear têm os seus poderes de volta e destroem o barco onde eles estavam e eles são derrotados, ou não, não sabemos. E a história do Super Choque acaba com ele e o Gear voando da Dakota City, sendo os únicos meta-humanos dali. Terminou em aberto. E por mim merecia um filme. Né, DC? Vambora com isso. Um monte de filme do Superman, um monte de filme da Mulher Maravilha, agora tem do Flash, do Aquaman, bora do Super Choque, cadê? Tem um monte de filme do Batman, mas não tem um do Super Choque, bora! Pra outra. Bom, é claro que eu dei uma resumida, tem muito mais coisa que acontece no desenho, mas por cima, isso foi o que rolou com um dos super-heróis mais legais da DC. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, então deixa o like pra valorizar o meu trabalho. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva. E não esquece de ativar o sininho de notificação, pra não perder mais nenhum vídeo. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!